Você não sabe como escolher bons materiais para brincar? Ou então você vive dependendo de materiais para brincar? Então esse vídeo é para você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo para essa aula que vai ser sensacional. Todo brincante, recreador tem lá a sua grande maleta com seus materiais encantados que fazem com que suas brincadeiras sejam as mais incríveis do mundo, certo? Bom, se for seu caso, certo não tá. Porque hoje nós vamos discutir exatamente o que é um bom material, o que é um material fundamental e necessário para o nosso trabalho de brincante. Será que um bom brincante é aquele que tem uma mala recheada de bons objetos, de materiais caríssimos ou não? Vem comigo que nós vamos discutir sobre isso. E antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que material não é. O que não é o material do brincante? Não é muleta. E com muleta não quer dizer aquela muleta que a gente usa se quebra o pé, se torce o pé, né? Ou até uma bengala quando a gente já está com dificuldade de andar. Não! O material aí tem que ser um potencializador. Como assim, Iris? Assim, gente, olha só. Se você é um bom brincante, mas um bom brincante, e usa os seus materiais para poder fazer com que as brincadeiras fiquem mais potentes, seu material é um potencializador. Agora, se você ainda está precisando de estudar mais, se você tem algumas dificuldades, algumas inseguranças e recheia sua mala de objetos para que eles sejam muletas, ou seja, para que eles disfarcem a qualidade do seu trabalho, opa lá, calma. A gente não é uma brinquedoteca, nós somos brincantes. O brincante é aquele que promove a brincadeira e não que promove o brinquedo. Então, se esse objeto ele faz parte da brincadeira, como um elemento que potencializa a brincadeira, ele é um bom material, um bom objeto. Agora, se você está aí se apoiando nesses objetos para poder compensar a sua falta de qualidade de trabalho, a sua falta de dedicação e estudo, olha, meu amigo ou minha amiga, eu te convido a refletir sobre a sua mala cheia. Então, gente, eu precisava de começar esse papo mandando a real. E por que é tão importante o brincante entender sobre os objetos? Porque os objetos, eles vão estar ali presentes, eles podem se tornar marcas do seu trabalho, como também eles podem passar despercebidos. Eles podem ajudar em momentos em que a brincadeira está com alguma dificuldade, porque às vezes eles trazem uma visualidade, trazem uma outra potência, trazem um som, trazem uma cor, e aí eles podem ajudar a potencializar, complementar a brincadeira. Então é muito importante que vocês entendam. É muito importante também porque se você está no começo da sua profissão, está começando agora, você vai querer saber como investir, se você deve investir ou não. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou saber qual material que eu vou comprar? Então essa aula é muito importante para você entender sobre os materiais, é um ponto-chave aí na carreira do brincante, viu, gente? E aí, eu sei que vocês podem estar pensando várias coisas, né? Por exemplo, Iris, mas eu sempre tive materiais incríveis e maravilhosos e eu acho que é esse o caminho, eu não vou abrir mão dos meus materiais, não. Ou então, Iris, sinceramente, um bom brincante pra mim é aquele que tem a mala cheia. Ou então, Iris, eu não tenho nem um centavo, não tenho nenhuma folha de papel em branco, como é que eu vou começar? Aí não tem material nenhum mesmo, não me ajuda. Então, independente de qual desses pensamentos paralisantes aí estejam pairando na sua cabeça, manda eles para fora, porque eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo que exemplifica muito bem essa situação. Gente, há uns 2 anos atrás, eu passei por um problema pessoal muito grande que me gerou um grande estresse. E todo mundo que trabalha com eventos sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande de suprir a expectativa. Porque se a gente está fazendo um trabalho continuado numa escola, por exemplo, um erro, ele não vai prejudicar toda a experiência da criança. Mas quando a gente fala de evento, a gente fala de experiências pontuais. Às vezes, a mãe está esperando, o pai está esperando todo um ano ou mais de um ano para fazer aquela comemoração. A criança só faz aniversário uma vez por ano. E aí você vai lá e erra. Tem um super peso, né? Então, eu carrego comigo, e vocês também, assim que começarem a atuar, ou se já atuam, uma carga de responsabilidade grande. E isso é bom, porque isso exige que a gente esteja sempre
as nossas metas, saindo do espaço assim sei lá, de tranquilidade, né? Saindo da zona de conforto. Isso é muito bom, mas é importante também que a gente se cuide, que a gente se prepare, que a gente crie as nossas ferramentas para a gente lidar com essas situações. Mas não é o caso dessa aula, não. Eu queria contar que eu tinha uma festa e um evento no mesmo final de semana. Um evento no sábado, era um evento em um shopping, e uma festa no domingo, uma festa caseira. E nesse sábado eu tinha feito uma oficina com vários recortes de papelão. E geralmente quando eu faço oficina eu coloco numa caixa grande. Mas nesse dia, como os papelões eles eram grandes, eu acabei optando pelas minhas sacolas de material. Ou seja, o material que eu levo com bambolê, com tambor. E por esses materiais serem grandes, eu preciso de usar uma sacola, eles não cabem em caixas, geralmente. E aí eu tenho várias dessas sacolas, coloquei esses papelões numa sacola e no domingo eu faria a festa. Bom, o evento ocorreu tranquilamente, mas quando eu cheguei no domingo, eu tava muito mal pessoalmente, tava com uma carga de ansiedade muito grande, passando por alguns problemas pessoais e com uma cabeça bem ruim. Eu simplesmente peguei a sacola errada. Eu ia levar 2 sacolas para a festa, levei 2, só que a segunda, que era de materiais para brincadeira, eu levei com papelões. Gente, pensa bem, eu sempre organizo antes e desorganizo, né? Desmonto essas malas depois do final de semana. Então eu monto todas que vão acontecer juntas e pelo meu processo de ansiedade eu acabei deixando elas muito próximas uma da outra, assim, não ficaram bem separadas, bem divididas. Eu também não conferi, obviamente, porque eu não estava bem. E aí, quando eu cheguei lá na festa, linda, maravilhosa, já brincando com as crianças, eu fui começar a brincadeira, eu abro o zíper e... papelões! Um mar de papelão, 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 papelão. E eu quase chorei. Por sorte, a segunda sacola, né, tava com material de pintura, porque nessa festa eu faria pintura e brincadeira. E ótimo, né, porque a pintura não teria como improvisar. O universo, a Deus, seja lá o que for que você acredite ou não, enfim, a sorte agiu a meu favor e eu levei ali a maleta com as pinturas, tudo certinho. E nessa sacola que tinha maleta, tinha algumas coisas como o meu tambor, e eu acho que bambolês e uma corda. Era só o que eu tinha em mãos. Todos os outros materiais tinham ficado na outra sacola. Todos, absolutamente todos, todos, todos. E sabe quando eu falo com vocês que quem se prepara também para o imprevisto, né? A gente já tá um passo além. Porque se eu chegasse ali sem ter preparado o meu cronograma, me deparasse com aquela situação de imprevisto, eu estaria pior, eu estaria um passo atrás. Então eu já tinha me preparado, como eu sempre faço. Me deparei com essa situação de imprevisto e foi um sufoco. E, gente, se eu falar pra vocês que essa foi uma das melhores festas que eu já fiz, vocês não acreditam. Com o tambor, eu fiz várias brincadeiras com música, brincadeiras de corpo, brincadeiras imaginativas de pega-pega, brincadeiras do lobo mau, que a gente brincava tanto com a imaginação quanto pega também. As crianças, elas estavam muito ativas, elas propuseram outras brincadeiras, foi incrível. E eu não usei quase nenhum material, a não ser o bambolê. Gente, foi uma das situações que se não tivesse acontecido comigo, eu não acreditaria, sabe? Deu tudo certo. E deu certo porque há anos eu já tinha percebido que não adianta colocar toda a minha estratégia em cima de materiais, objetos físicos, e sim em cima do meu conhecimento, em cima da minha prática, em cima da minha observação de brincante com as crianças, né? Então vocês sabem, né, que crianças, a brincadeira acontece em todo mundo, em todos os lugares, em todas as realidades e situações, seja no meio do mato, seja no meio de uma cidade, dentro de um apartamento, na rua, com um pedaço de madeira ou com um super carrinho remoto de controle mega tecnológico. O brincar não está no objeto, o brincar está na criança, está no ser humano, está nessa nossa capacidade de se relacionar. Tem uma pessoa que eu sigo que é muito legal, uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Uma grande profissional, e ela trabalha com Desbrinquedo, é o nome do trabalho dela.
E ela disse que um bom brinquedo é aquele que é 10% brinquedo e 90% criança, e não o contrário, né? Porque quando o brinquedo ele já vem pronto ali, com todas as possibilidades já mastigadas para a criança, ela tem pouco espaço de participação, da mesma forma a brincadeira. Eu não quero dizer que se você tem brincadeiras que tem vários objetos ali, bem definidos, ela é uma brincadeira ruim. Não, eu só quero dizer que você não pode pautar todo o seu trabalho dentro desses objetos, né? Porque senão eles se tornam muletas. E mesmo brincantes, que tem muitos objetos. Eu conheço uma profissional que eu fiz curso com ela, que ela se chama Graziele Batatinha. Atualmente ela já não atua mais como brincante, mas ela, no passado, dava muitos cursos eu fiz com ela, e ela tem muitos objetos. Me pareceu que ela tem um trabalho voltado para essa concepção dos brinquedos, dos objetos, muitas coisas ela mesma produz, o que é muito legal. Mas eu fiquei observando ela e o tempo inteiro ela pesquisa novas possibilidades. Então, mesmo uma profissional que gosta do uso dos objetos, tem também uma forte pesquisa de brincadeiras, e eu tenho certeza que se essa situação que ocorreu comigo tivesse ocorrido também com essa profissional, ela teria mandado super bem, mesmo sem os objetos que ela sempre usa e que são tão bonitos e legais. Então, gente, depois desse caso, né, que foi cômico e que marcam também as nossas carreiras, as nossas profissões, eu queria falar para vocês, finalmente, como escolher um bom objeto. Então, a gente já partiu daqui e eu queria que vocês levassem em consideração esse conceito aqui, custo-benefício. Por quê? Custo-benefício é diferente, muito diferente de custo baixo. Baixo preço, nada a ver. Uma coisa que tem um bom custo-benefício, ela não necessariamente vai ser uma coisa barata. Ou também uma coisa barata não necessariamente vai ser uma coisa com bom custo-benefício, ou seja, talvez ela não seja duradoura, né? Talvez você pague barato em um material que não seja adequado. Vou dar um exemplo dentro dos materiais da pintura. Existem pincéis, né, da pintura que são pincéis próprios, né, para pintura na pele, ou pincéis aquarela, que são... Gente, ficou parecendo uma vassoura o meu pincel. E que custam entre 15 a 20, 25 reais um pincel. Assim como existem pincéis, daqueles geralmente do cabo amarelinho que a gente usa na escola, né? Que eles têm, assim, né? Eles são bem duros, as cerdas são bem duras e custam 2 reais, 5 reais. Iris, você prefere comprar o mais barato ou não? Não. Nesse caso, eu prefiro comprar o adequado, o que vai ter maior durabilidade, o que vai ter um bom resultado do que eu pretendo fazer. Então, assim como eu pego esse exemplo claro aqui do material da pintura, é também com uma bola, por exemplo. Né? Adianta você pagar baratinho uma bola que vai furar, a não ser que seja a sua intenção. Né? Mas se você trabalha com futebol, nas brincadeiras, ou se o cliente pediu futebol, você provavelmente vai ter que ter uma bola adequada para o futebol, né? Ou então outras possibilidades. Já aconteceu comigo, eu fazia futebol de tecido, algumas pessoas também conhecem como panobol, que é aquele grande pano com um buraco dentro. E eu fiz uma vez ele com um tecido mais barato, e esse tecido desfiou completamente, por completo. E aí depois eu comprei um tecido que era, eu não lembro o nome desse tecido, é um tecido pesado que puxa bastante, é um tecido de biquíni. Ele é caríssimo porque ele é cobrado no peso, então ele é um tecido pesado, ele é cobrado no peso. Eu paguei mais de 100 reais nele, mas é o melhor que eu tenho e há anos eu uso ele não se estraga. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Não adianta você optar pelo custo mais baixo, é bom você optar pelo custo-benefício, aquele que vai ter maior durabilidade. Mas, Iris, vamos supor que eu esteja começando agora e que eu tenha pouquíssimo ou até mesmo zero de dinheiro em caixa para poder fazer a compra dos meus materiais. O que você me orienta a fazer? Eu oriento que você opte por 2 tipos de materiais. O primeiro tipo é aquele que vai ser adaptável, que tem muitas possibilidades de uso. Adaptável.
maneiros, né? Para começar, é muito legal que a gente opte por esses dois tipos de materiais. Ou seja, um material adaptável, ele vai ser uma bola, uma corda, um bambolê, né? Imagine aqui com esta corda, quantos usos eu não tenho para ela, né? Seja para colocar no chão e marcar um campo de futebol, seja para brincar de pular corda, seja para brincar de cobrinha, seja para brincar de passar debaixo da corda. Tem muitas e muitas e muitas possibilidades de uso com esse simples material que eu comprei numa casa de depósito, uma corda bem firme, né, que ela vai girar bem também, né, porque ela não pode ser muito leve, senão ela não gira para poder pular. E assim, eu comprei 20 metros dessa corda logo no princípio, quando eu estava começando a trabalhar. Eu devo ter pagado cerca de, não vou saber dizer com tanta propriedade, mas foi pouco que eu paguei. Eu dividi em 3 pedaços, 2 pedaços de 5 metros e um pedaço de 10 metros para os eventos que fossem maiores, com mais crianças. E foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Eu aconselho muito que vocês tenham uma corda, né? O primeiro material a se comprar a corda. Bambolês, eu não tenho aqui, porque bambolês, aqueles de plástico, eles são interessantes, mas eles se amassam com muita facilidade, né? Eles são adaptáveis, mas não tem um bom custo-benefício, porque eles são quase descartáveis, né? As crianças puxam, ele amassa. Então, se você quiser fazer do seu bambolê, eu opto que você faça que ele seja um bambolê caseiro, né? Que você use, veja vídeos que ensinam a fazer com mangueira, né? Então fica um pouco mais caro, mas ele vai ter uma maior durabilidade, ou seja, você vai estar optando pelo custo-benefício e não pelo custo mais baixo. Outro exemplo de material adaptável, elástico, bola, olha só. Aqui eu tenho uma bola dessas bem simples, né, que dá pra te brincar desde queimada até o futebol de tecido. Eu optei por essa bola que é de ar, né, ela é até um pouco mais barata, bem mais barata, e tem pouca durabilidade, mas ela é boa porque no futebol de tecido ela é mais leve, ela não machuca, né, tem menos risco de quebrar alguma coisa na festa. Então, nesse caso especificamente, eu prefiro comprar um material mais barato e que vai ter menor duração, mas que não vai colocar em risco na festa, né? E, obviamente, isso aqui, né, um elástico que é o sucesso, né, de quase todas as festas, que é um elástico comprado em material de costura mesmo, casas de costura, casas de aviamento. É bem, bem legal ter. E é bem baratinho, né? Geralmente você pode comprar um rolo bem grande e fazer vários e vários pedaços de elástico. Essas são algumas dicas de materiais que são adaptáveis. Por que é legal você ter esses materiais? Porque com um valor mais baixo você consegue fazer várias possibilidades, diferente de alguns materiais que vão ter um uso único e simplesmente para tal brincadeira. Melhor você não investir nele. Então, se você for começar com uma corda e uma bola, eu tenho certeza que você já está num bom caminho. Aliás, tecnicamente eu acho que com boas brincadeiras, às vezes até mesmo sem material, você consegue fazer uma boa festa. Agora, em relação ao material caseiro, né? Muitas vezes a gente pode optar por criar os nossos próprios materiais com materiais que a gente tem dentro de casa, até mesmo materiais que são lixos, materiais que iam ser jogados fora. Por exemplo, olha aqui os meus pés de lata. As crianças amam os pés de lata que eu fiz com latas de leite em pó. Então, geralmente eu faço vários pares e as crianças andam em cima deles. Eu usei um pedaço de tecido para poder colocar eles. E assim, por ser um brinquedo que vai no pé, eu tenho que também ter tranquilidade de que vai sujar e que tá tudo bem. E bom, olha outra coisa também que eu fiz de material caseiro, que não é um material feito em embalagens reutilizadas. Esse aqui, ó, é aqui um mapa do tesouro que eu fiz com americano cru e pedaços de feltro. Eu levei alguns dias para fazê-lo, mas para mim valeu muito a pena, né? Colocar esse lugar da minha criatividade em ação para poder trabalhar com a imaginação das crianças para fazer a caça ao tesouro. Esse aqui é meu mapa, que eu amo de paixão e que eu fiz com muito carinho. Então, só para mostrar para vocês que muitas brincadeiras a gente pode fazer o nosso próprio material.
Então, não é a questão do dinheiro que vai ser o mais importante, que vai ser um bloqueador de que você não tenha os seus materiais. É possível, com pouco dinheiro, você optar por materiais que sejam adaptáveis e caseiros. Mas sempre lembrando também, gente, cuidado, viu, com essa questão do custo baixo. Por exemplo, um material que eu investi com muito amor foi o meu tambor, né? Eu tenho um tambor que custou mais de R$300. Eu não estou falando que você, no princípio do seu trabalho, você vai ter um tambor de R$300, mas você pode criar investimentos. Eu quero que você entenda que investimento, eu vou apagar tudo isso para mostrar para vocês um pensamento sobre dinheiro. Muitos artistas ou brincantes, eles não pensam em reinvestir o dinheiro que ele recebe, tanto em propaganda quanto em material. E aí ele não cresce o seu trabalho. E aí ele não pode, consequentemente, cobrar mais, porque quem cresce o seu trabalho pode também aumentar o seu preço a ser cobrado para o cliente, né? Então, gente, vamos supor que você recebe R$500 de uma festa. Você pode, desse valor, tirar, por exemplo, 10% para poder colocar em marketing. Para você ganhar novos clientes a partir disso, né? 10% vai ser R$50. Iris, é muito pouco para mim receber, usar R$50. Tá bom, mas vem outra festa, vem outra festa, vem outra festa. Você pode tirar desse dinheiro também, talvez, mas 10%, não existe um número certo, 5%, 10% para você fazer investimento em material. Iris, eu não tenho condições, então talvez o seu preço está equivocado. Iris, eu ganho e não sobra nada, eu recebo do meu cliente e não sobra nada. Então talvez esse número aqui, ó, que é hipotético aqui no nosso caso, ele pode estar errado. Ele pode não estar certo, você precisa talvez de cobrar um preço maior e gerar mais valor para você cobrar um preço maior. E é por isso que eu falo com tanto carinho para vocês sobre dinheiro, porque muitos artistas e brincantes têm medo de cobrar pelo seu trabalho, mas não percebem que se a gente cobra bem, cobra o valor correto, né, que vai cobrir os nossos custos, que vai trazer possibilidade de reinvestimento. Se a gente cobra um valor correto, a gente faz um trabalho de mais qualidade, ou seja, a gente amplia a qualidade do nosso mercado. Vocês preferem um mercado de brincadeira que vai estar sempre no nível lá de baixo, com baixa capacitação, com baixa qualidade, com materiais ruins, com brincadeiras ruins, cobrando barato? Ou você prefere que o preço seja um pouco mais elevado, mas com bons materiais, com boa capacitação? É isso que eu verdadeiramente acredito para o nosso trabalho. Se você é um artista e acha que não é certo cobrar pelo seu trabalho, ou não sabe cobrar pelo seu trabalho, eu te clamo por atenção nesse assunto. Você precisa de estudar mais sobre dinheiro, sobre precificação, sobre o seu negócio, porque não adianta você ser um ótimo brincante, um ótimo contador de histórias, se você não entende isso aqui, porque senão você vai limitar o potencial do seu trabalho. Eu quero que você cresça. Então muitas pessoas me criticam por eu falar de dinheiro, mas eu sei que é um assunto chato, porque tem algumas coisas nas finanças que são mais difíceis, são desafiadoras, tem muitos pensamentos paralisantes, mas que são fundamentais, são um trampolim para que o nosso trabalho saia dali, daquela área do... Eu não quero usar a palavra amador, né, mas aquele lugar da falta de qualificação, para que ele salte para um trabalho profissional, porque é um trabalho, não é só um hobby, é trabalho. E por ser trabalho, a gente precisa de ganhar melhor para a gente reinvestir e melhorar sempre a qualidade, não só do nosso próprio trabalho, como de todo o mercado. Então, gente, entendam que se eu tenho hoje um tambor que custou R$300, é porque eu coloquei isso dentro do meu preço, que eu gostaria de reinvestir. E eu aconselho que você faça isso também. Não é na primeira festa. Na primeira festa você começa tocando palma, você faz o seu material feito em embalagens, talvez chocalhos, talvez tambores de lata, para você fazer um ritmo ali, ou talvez pesquisar outras possibilidades. Aí talvez daqui a 5 festas você tenha um pandeiro que custa uns R$50, daqui
mais 10 festas você tenha um tambor. Então, gente, a gente não vai começar com o melhor material, né, com todas as possibilidades, a não ser que você tenha aí um caso de ter uma grana investida, de ter um dinheiro próprio para isso, que tá tudo bem também, mas eu sei que não é o caso da maioria. Mas o que você não pode pensar, né, o que não pode acontecer é você ter feito ali 5 festas, aí você não tem dinheiro para comprar o seu pandeiro. Aí você faz mais 10 festas, não tem dinheiro nem para comprar o pandeiro, nem para comprar o tambor, por exemplo. Porque você não está pensando nisso, porque você não está investindo. Então, gente, material são todos esses lugares da gente refletir, né? Então, o que eu vou indicar para vocês? Começarem com materiais que são adaptáveis, com bom custo-benefício, né? Baratos, mas sem ser com baixo custo, com baixa qualidade, eu quis dizer. E também materiais caseiros para o seu bom começo. E aí, gente, algumas brincadeiras que eu quero mostrar para vocês com esses materiais por exemplo, a brincadeira do circuito. Se você tem cones como esse, que foi um material que depois de muito tempo de trabalho eu investi neles, ou então se você não tem cones, mas quer fazer com materiais reutilizados, você cria suas próprias barreiras com uma corda e talvez com alguns bambolês, você consegue criar um circuito passando por esses objetos. Assim como você pode também brincar junto desses cones e aqui com uma bola, você pode brincar de mandar a bola, uma pessoa manda para outra pessoa, e não deu muito certo aqui no vídeo. Iris, mas eu não tenho cone, como eu posso fazer? Veja bem, olha aqui, com a lata você também pode fazer isso aqui, você também pode mandar a sua bola. Então, a criatividade em ação para o brincante é fundamental. Tá bom, gente? Os pés de lata são ótimos para vocês começarem a minha dica. Em relação ao uso da corda, eu sempre aconselho que vocês comecem com a brincadeira da cobrinha. Vocês podem fazer o reloginho que é em roda, as crianças vão pulando assim que a corda passa. Tem também a brincadeira de passar por debaixo da corda e tem também o pula-corda. Vejam quantas possibilidades você não pode ter com um único material. E aí, me conta aqui. Vou deixar para vocês então um exercício. Olha, me veio aqui agora, porque eu gosto sempre de desafiar vocês com algo simples. Eu quero pedir para vocês um exemplo que vocês escrevam aí, de preferência comentem aqui também no nosso vídeo, porque o que você disser pode ajudar o outro, né? Então comente aqui, escreva também no seu caderno um único material que você acha que seja adaptável e assim, tenha uso em várias brincadeiras, e um único material que seja caseiro, diferente desses que eu falei aqui no vídeo. Então manda pra gente continuar a nossa troca aí em relação a esses materiais, e eu te desejo um bom início de caminhada enquanto brincante. Se você já trabalha mais tempo, eu desejo que você reflita sobre essa questão do uso exagerado de materiais, né? Se existe aí uma falta de capacitação, de estudo, de dedicação para esse tema. Enfim, gente, fica aqui o meu grande abraço para vocês. Deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, salve ele e mande para os amigos que precisam de entender sobre os materiais que a gente pode fazer nas festas e eventos infantis em relação à brincadeira. Mas se você não vai trabalhar com a brincadeira, vai trabalhar com a história, com a música, com tudo, com outras atividades, todos esses conceitos encaixam muito bem. Não pode ser muleta, por exemplo, tem pessoas que apresentam contações de história e tem inúmeros objetos ali e não tá ali com uma boa habilidade de contar história. Da mesma forma a música, né? Da mesma forma a pintura, da mesma forma os origamis, e também não só esse conceito do potencializador, que é diferente da muleta, existe também o conceito do custo-benefício, que é diferente do custo baixo na contação de histórias, na música, né? Se você for músico, você não vai necessariamente comprar um instrumento mais barato, você vai comprar aquele que tem o melhor custo-benefício. Da mesma forma a pintura, com os pincéis, com as tintas próprias, com os origamis e com outras atividades, esse conceito se encaixa muito bem.
E o último conceito que encaixa muito bem em todas as outras atividades é também o conceito adaptável e caseiro. Materiais que são mais adaptáveis, que têm vários usos, e tentar criar os seus próprios materiais. É claro que dentro da música, né, a questão do som, que exige uma profissionalização, né, não estou mandando você criar ali a sua caixa de som ou tocar com uma guitarra de papelão. Não, mas eu estou dizendo que você também pode, dentro desse conceito, dentro dessa atividade, pensar no conceito do adaptável, ou seja, qual instrumento você usa mais para você investir primeiro. Na história, quais livros você quer comprar primeiro, né? Quais têm mais possibilidades de histórias, ou também quais materiais, objetos, fantoches você queira começar porque são mais adaptáveis, ou quais você pode criar aí na sua casa, fazer ele de forma caseira. Então, só deixar claro aqui para vocês que tem esses conceitos se encaixam nas todas as atividades. E aí, agora sim eu vou finalizar esse vídeo, gente. Estou igual o professor depois que bate o sino, continuando dando aula. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!